bolsonarismo, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram um recorde histórico. Em toda a história do Brasil, o Brasil nunca chegou em números assim. Infelizmente é um recorde negativo. Você vai perguntar, qual o recorde? É o governo mais corrupto da história, Thiago? Não, esse vai ser difícil tirar do Fernando Henrique Cardoso. Vai demorar décadas para alguém ser mais ladrão que o Fernando Henrique. Não, eles conseguiram o recorde de que o Brasil tem mais pessoas sem emprego do que pessoas empregadas. O Brasil tem 85 milhões de pessoas que têm algum tipo de emprego e 87 milhões de pessoas desocupadas. Esses são os números do Brasil graças a Bolsonaro e Paulo Guedes. E isso vai causar uma convulsão social daqui a pouco muito, muito grande. Por quê? O mundo inteiro está numa crise econômica. Os bolsonaristas, é claro, vão culpar a pandemia. O mundo inteiro está numa crise econômica por conta da pandemia. Mas tem uma coisa, os governos na Europa, nos Estados Unidos, eu sei porque eu tenho muitos contatos lá, eu morei lá, e os governos dos outros países estão protegendo as empresas. Sabe aquele bar da esquina, aquele restaurante pequeno, até um bar grande, um restaurante grande, as lojas da rua, a loja que tem no shopping. Os governos europeus, Estados Unidos, Canadá, estão protegendo essas empresas para que elas não quebrem. No Brasil, não. Sabe quantas pessoas conseguiram acesso ao tal do benefício que o Bolsonaro ia dar para as micro e pequenas empresas? Quase ninguém. Eu lembro que eu vi uma reportagem na Globo, eles entrevistaram uns 10 donos de restaurantes, todos eles falaram, o governo demorou 2 meses para responder. Então imagina que o dono do restaurante ficou 2 meses pagando funcionários e tudo mais, aí o governo responde e fala, não. Eu conheço uns 3, 4 donos de estabelecimentos, ninguém conseguiu auxílio do governo. O governo Bolsonaro deixou as empresas pequenas e médias e as microempresas que representam 85% dos empregos, deixar essas empresas morrer. Danem-se, vamos dar 1 trilhão para os bancos. Era 1 trilhão e 200 bilhões para bancos. Então os bancos, aí 1 trilhão e 200 bilhões é dinheiro que dava para o Bolsonaro pagar 6 mil reais para cada brasileiro vivo. Para mim, 6 mil para você, 6 mil para o dono do restaurante, 6 mil para cada um dos garçons, 6 mil até para faxineira do restaurante, 6 mil até para o próprio Bolsonaro, para cada brasileiro. O que vai acontecer com o Jair Bolsonaro? Olha só, primeiro eu vou falar o que aconteceu antes da pandemia. O Brasil, no ano passado, teve uma fuga de capitais. Tiago, o que é fuga de capitais? Fuga de capitais é o seguinte, pessoas que têm investimento no Brasil, tirando desse investimento. Podem ser brasileiros ou podem ser estrangeiros. Tem muitos brasileiros bilionários e muitos estrangeiros também. O Brasil teve uma fuga de capitais que foi a maior da história, 40 bilhões de dólares no ano passado, em 2019. Isso foi antes da pandemia, antes de saber que existiria alguma coisa assim. O Brasil teve a maior fuga de capitais. O real desvalorizou. Eu lembro que na época falava, se tirar a Dilma, o dólar estava 3 e alguma coisa quando a Dilma saiu. Se tirar a Dilma, o dólar vai a 1,99. Se o Bolsonaro for eleito e não o PT, o dólar vai a R$1. O dólar já estava a 4. Aí o pessoal começou, peraí, por que o dólar está alto? O dólar começou a subir porque as pessoas estão tirando dinheiro do Brasil e levando para o exterior. Quando eu digo as pessoas, eu digo os bilionários, os investidores, os grandes investidores. O Brasil teve essa fuga de capital. A Bolsa de Valores do Brasil subiu, chegou outubro, novembro e começou a descer. Quase toda a subida da Bolsa foi perdida. Na época que aconteceu, janeiro e fevereiro, a Bolsa do Brasil despencou. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro. Quer dizer, o real desvalorizou frente a qualquer outra moeda do mundo. Pega a moeda do Sudão, o real desvalorizou. Da Bolívia, desvalorizou. Da Somália, o real desvalorizou frente a essa moeda. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, disparado, desvalorizou o dobro da segunda moeda que mais desvalorizou no mundo, que é a moeda de Madagascar. Nem sei qual é o nome da moeda. Quando eu vi lá, eu vi esse ranking, eu via quase todo dia em fevereiro esse ranking, que eu fazia vídeos aqui sobre o tema, e eu vi, a segunda é de Madagascar, sempre tá ruim Madagascar. Madagascar é um país no meio da África de terceiro mundo, super pobre. O Brasil tá o dobro ruim de Madagascar, a economia. Pois bem, mais do que isso, o desemprego começou a aumentar, e aí veio a pandemia. E aí o Bolsonaro fez o quê? O pior possível. Ontem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que o Brasil tem a receita perfeita para fazer o vírus se proliferar. Não é para combater, não, é para fazer se proliferar. Eu lembro que os meus amigos da Polônia, eles ficaram em lockdown. Lá teve um lockdown, não um lockdown completo como teve na França e na Espanha, mas lockdown que você não pode sair de casa. A Polônia entrou em lockdown quando tinha pouquíssimos casos. E eles ficaram em lockdown mais ou menos um mês e lá é vida normal, já está a vida completamente normal. Tudo aberto, todo mundo normal, porque praticamente erradicaram o vírus. Foi um dos primeiros países a fechar todas as fronteiras. Fecharam a fronteira com a Alemanha,
com a Rússia, com a Ucrânia, fecharam tudo, falaram, não, ninguém entra aqui. No Brasil não, no Brasil Bolsonaro, o Brasil até uma semana atrás o Brasil era só 3 países no mundo, eu não lembro quais são os outros 2, mas um dos 3 países no mundo que não fechou nenhuma fronteira. Quem quisesse entrar no Brasil podia entrar e ninguém era testado na entrada. Quer dizer, pô, tá vindo avião com 300 pessoas contaminadas, entrem. Venham, contamine mais gente. E um presidente que falava que era gripezinha, um ministro da economia que falou, a gente vai perder dinheiro salvando as pequenas empresas, mas a gente vai ganhar dinheiro salvando as grandes. Como é que vai ganhar dinheiro? Deu 1 trilhão para os bancos. Como é que vai ganhar dinheiro? 1 trilhão e 200 bilhões, é 6 mil reais por cada brasileiro. Sabe quantos meses de impostos eu pago, você paga, para dar 6 mil reais em impostos pagos? É muito trabalho que a gente tem que fazer, eu e você, para sustentar vagabundo. É vagabundo mesmo, banqueiro é vagabundo. Trabalha pouco e ganha muito sem fazer nada. E aí, o Paulo Guedes e o Bolsonaro deram dinheiro para eles e deixam as empresas quebrarem. Eles começaram a pressionar restaurantes, bares, comércios, começaram a pressionar o governo estadual. E isso acontece em todo o Brasil. Vamos reabrir tudo, porque senão a gente vai falir. Porque o governo não ajudou as pessoas. Enquanto isso, tem bolsonarista que tem foto em Paris, casamento marcado no Caribe, que ganhou 600 reais do auxílio emergencial. Tem não sei quantos militares e alguns de alta patente que ganham 20, 30 mil por mês que receberam esses 600 reais. E muita gente pobre não conseguiu. 600 reais é uma esmola. É uma esmola. O governo deu dinheiro para o banco que dava para pagar 6 mil para cada pessoa. 6 mil, não é 600, é 10 vezes mais para cada cidadão. Ou daria para pagar o auxílio emergencial de 600 por 10 meses, mas não só para quem está recebendo, para todos. A economia em frangalhos vai ser ruim para os bancos lá na frente. A economia, como estava ruim no ano passado, era boa. O presidente do Itaú deu uma entrevista no ano passado, quando o Brasil bateu o recorde de desemprego, falando, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. As condições estão perfeitas. Tá muito fácil ganhar dinheiro para os bancos. No caso, ele estava falando com investidores do Itaú, falando que para o Itaú tá muito fácil ganhar dinheiro. Nas costas do povo.